Aleluia. Amados, eu peço para que os queridos abram suas Bíblias no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o nosso irmão Lucas, capítulo 19. Aleluia. É um texto bem conhecido. Para mim, mais uma vez, é motivo de alegria estar aqui com os irmãos. Eu fiquei 2 semanas passadas com vocês aqui. Confesso já estar com saudade de estar aqui com os irmãos. Eu já estou um tempinho também aqui afastado do púlpito. Aí dá aquele certo friozinho na barriga, né? Mas é normal. Tanto que eu vim com a minha esposa dele e falei, vamos fazer o seguinte, né? Eu lembrei do Orlando e do Plínio. Falei, vamos fazer 15 minutos B, 15 se você faz a parte, eu faço a parte B, né? Aí eu peguei ainda, né? Com todo aquele carinho, né? E ameaçando ela no meio da rua, mas ela não aceitou. Não tinha nenhum, mas brincadeiras à parte. Hoje nós estamos aqui para nos alimentarmos da palavra do Senhor. Assim, eu creio que a palavra que eu escolhi e pedi a Deus para estar ministrando nessa noite, né? Falando do amor de Deus, os louvores já por si só já falaram. Vocês vão prestar atenção no texto, depois vocês vão lembrar dos louvores que aqui foram entoados. Vocês vão ver que tem tudo a ver uma coisa com a outra, amém? Não sei de que maneira você chegou aqui nessa noite, assim como os louvores foram entoados. A irmã Thelma agora há pouco acabou de estar louvando, né? Eu não sei se você chegou aqui em pedaços, em capos, como foi louvado, mas tenha certeza, Jesus sabe como você chegou e Jesus vai passar no seu caminho para essa noite, eu creio, amém? Irmãos, diz-nos assim as Escrituras, Lucas capítulo 19, vou estar lendo do verso 1 até o 10. Zaqueu, o publicano. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu em um sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: glória a Deus, Zaqueu, desce depressa, porque preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Amém. Meus irmãos, nós conhecemos essa história, sabemos que Zaqueu, nós queremos que Zaqueu ele era um homem inteligente, um homem que aproveitou sua oportunidade. Eu creio que ele cresceu vendo a dominação do Império Romano sobre o povo hebreu, e ele aproveitou a oportunidade. Tudo nas nossas vidas acontece através de oportunidade. Esse homem, eu creio que ele viu sacerdotes, alguns deturpados que estavam se dando bem, algumas pessoas ali que começaram a enriquecer, e ele aproveitou esse momento para se colocar à disposição dos romanos. Creio eu que ele era um homem alfabetizado, com toda certeza, um homem inteligente, porque não era qualquer um que poderia estar trabalhando a serviço do Império Romano. Zaqueu era o tal, ou seja, ele era um homem de uma posição, vamos dizer, uma posição social muito bem vista, uma condição financeira muito boa, com certeza teria uma casa boa, uma família perfeita. Ele tinha tudo aquilo que um homem precisava para ser feliz. Mas eu quero dizer que nas nossas vidas também, irmãos, às vezes nós tentamos várias coisas para sermos felizes. Muitas das vezes nós procuramos melhorar a cada dia no nosso trabalho, nós procuramos a cada dia melhorarmos naquilo que nós fazemos, quando estudamos,
em toda a corrida da nossa vida nós procuramos ser o melhor. Esses dias o pastor Wanda aqui estava falando, eu preciso estar treinando. Ele foi treinar, disse que deu uma pedalada e já ficou com as pernas doendo. Não foi isso? Ou seja, nós precisamos ser o melhor. Um atleta, para que ele seja o melhor, ele treina de 6 a 7 dias por semana, ou seja, uma semana inteira, para que ele possa galgar o primeiro lugar. Porque muitos falam, segundo lugar é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, não. Campeão é aquele que chega primeiro sempre. Aquele que chegou primeiro, ele vai ter o seu nome reconhecido. E muitas vezes o que acontece? Nós como homens, nós procuramos colocar o nosso nome para ser conhecido. Muitas das vezes nós queremos estar nas redes sociais, postando algo, colocando o nosso nome, algo que venha atrair as pessoas, estarmos em reunião de pessoas influentes, para que o nosso nome seja propagado, ou como muitos que nós vimos aí, alguns artistas, algumas pessoas que costumam estar no meio da nata da sociedade, muitos até pagam para que o seu nome seja publicado em outros locais, em outras cidades, para que ele seja conhecido. Só que nós estamos entrando aqui, eu quero dizer que nós estamos entrando numa história aqui, de pessoas que não pagaram para ter os seus nomes conhecidos. Nós estamos falando primeiramente na pessoa de Jesus. E se não precisa pagar para o seu nome ser conhecido, porque ele é conhecido pela soberania e majestade do seu próprio nome, que é o nome que está acima de todo nome. Aleluia! E também vamos falar de Zaqueu, um homem que não pagou nada para ninguém, mas o seu nome ficou marcado na história. Por quê? Por um simples fato, uma única atitude, de saber que Jesus estaria entrando na cidade de Jericó e ali estaria passando. Esse homem, ele tinha tudo, era um homem rico, um homem de uma alta posição. E se não bastasse mais, ele ainda era chefe. Para se ser chefe hoje na vida ou numa empresa, você tem que ter um bom conhecimento, uma boa formação. Você tem que saber se expressar bem. Você tem que ter um vasto conhecimento para que você passe uma firmeza para aqueles que estão sobre você, para a sua supervisão, a sua gerência, a sua diretoria. É assim que acontece nas empresas, irmãos. Nós temos que ser o melhor. E Zaqueu, ele era entre os homens melhor, ele tinha de tudo. Mas agora eu quero dizer para vocês, Zaqueu, na minha opinião, no meu conceito de ler e entender, Zaqueu, ele era um homem que tinha tudo e ao mesmo tempo não tinha nada. O que adianta você ter tudo? Você ter tudo que o mundo tem, e o mais importante é ter Jesus na sua vida e você não tem. Zaqueu, ele gostou tudo aquilo que um homem podia galgar e ter, mas a palavra do Senhor diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais, todas as outras coisas vos será acrescentado. Nós temos que nos preparar diante das nossas famílias, cada um de vocês, preparar. Eu quero que meu filho seja bem formado, como qualquer um de vocês. Eu tenho que fazer de tudo para que os meus filhos se formem, sejam homens decentes, mulheres decentes, pessoas que o mundo vai olhar para realmente, aquele pai, ele não tinha condições, mas ele procurou dar o melhor para aquele filho. Ele procurou fazer com que o filho tivesse o seu nome notado, o seu filho, ele tivesse um rótulo perfeito perante a sociedade, não ser rotulado como uma pessoa que anda na contramão da situação a qual nós devemos andar. É isso que nós temos que fazer. Ou seja, você pode ter tudo, ganhar tudo, galgar tudo, mas nós temos que ensinar os nossos filhos. O melhor prêmio que nós podemos ter é ensinar os nossos filhos a buscar o reino de Deus, buscar a salvação, ensinar o que é o céu para os nossos filhos. E hoje em dia nós não estamos ensinando, a igreja mudou os seus conceitos, já não se ensina mais isso, é muito costume, se eu posso usar esse tem que dizer, é muito mimimi nas coisas. E nós estamos falando aqui de um homem que tinha tudo, mas esse homem, ele sentiu no seu coração o desejo de estar buscando a Jesus, porque Jesus ia passar, aleluia. Ele conhecia Jesus pelo simples fato do nome, mas talvez ele ainda não tivesse o visto. Só que ele aproveitou a oportunidade e ele se adiantou perante uma situação, porque a palavra diz que Jesus ia passando em Jericó, e esse homem, ele queria conhecer a Jesus, e a palavra diz que ele se adiantou no caminho e subiu sobre uma árvore. O fato de se adiantar, irmãos, às vezes nós precisamos nos adiantar diante de algumas situações. Nós não podemos esperar. Nós não podemos esperar para que alguém nos leve a Jesus, alguém venha falar de Jesus para nós. Nós, sendo conhecedores do nome, nós precisamos
muitas das vezes, dar o primeiro passo, irmão. Nós temos que ter a certeza nos nossos corações de reconhecer a nossa pequenez, reconhecer o quanto nós somos falhos, o quanto nós somos pecadores, o quanto nós somos pequeninos demais para alcançar a graça de Deus, para buscar algo de Deus. E Zaqueu, ele fez isso, irmãos. Ele não se importou com as suas dificuldades, a palavra diz que ele tinha uma pequena estatura. Eu creio que ele era um homem baixinho, vamos dizer, no nosso linguajar de hoje. Ele era tão pequenino que a multidão, porque onde Jesus passa, a palavra diz que onde Jesus estava, havia grande multidão, uma multidão se arrastava atrás dele. Nós vemos aí que acontecem alguns fatos aí, alguns cantores aí, igual uma, que eu vi o nome hoje, eu não lembro o que é lá, o sobrenome acho que é Swift. O pessoal estava ali em volta do estádio, fica um dia, 2 dias, 3 dias, fica ali horas, fica ali dias esperando para se comprar o ingresso para entrar dentro do estádio e simplesmente ver uma pessoa cantando, aí lá a temperatura quente como estava, atinge 60 graus, a sensação térmica, a pessoa passa mal e vem morrer, fala, mas peraí, tudo aquilo que foi feito, não, nós vamos dar assistência. Nós vivemos num país que, o nosso país, irmãos, ele não tem a capacidade para fazer um evento grande por uma tal multidão como essa. Aí eu estava falando para minha mãe hoje, se você vai fazer um culto, vai falar de Jesus, não vai ninguém, mas pega uma pessoa que vai falar uma língua que nós entendemos que é inglês, que ninguém entende nada, porque não falamos a língua, são poucos os que entendem algumas palavras. Aí vai lá clamar, vai gritar, vai desmaiar, vai se descabelar, rasga a roupa. E quando se falamos em Jesus, não estão nele. Ou seja, nós temos que ser como Zaqueu, colocar Jesus no centro das nossas vidas, colocar Jesus como o primeiro plano nas nossas vidas. Não é como colocar cantores, colocar artistas e achar que a situação está boa. Porque quando nós precisamos, o primeiro nome que nós lembramos é Jesus. Oh Deus, oh Senhor Jesus, me socorre porque a situação é difícil. Não vai chamar o nome de um cantor, de uma dupla sertaneja e falar, me ajuda. Só tem um nome que salva, irmãos. Esse nome é Jesus Cristo. Aleluia. E Zaqueu, ele reconheceu isso e correu diante desse homem chamado Jesus. Ele tinha os seus problemas? Sim, como todos nós temos. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Ele, com tudo que ele tinha as aflições dele, irmãos. Ele tinha medo porque ele era rejeitado pela sociedade, a qual trabalhar para o Império Romano fazia o que? Ele ser excluído pelos seus próprios irmãos. Os próprios o excluíam, porque achavam que ele cobrava mais, que ele fosse ladrão. Mas o interessante é dizer que quando esse homem ele sobe sobre aquela árvore, e Jesus está passando, e Jesus olha para ele e diz, Zaqueu, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Olha a situação a qual Jesus está passando. E aquele homem, ele chamou a atenção de Jesus. Muitas das vezes, meus queridos, nós temos que incomodar a Jesus. Nós temos que chamar a atenção de Jesus. O pastor falou esses dias, nós temos 3 cultos, vamos dizer assim, 3 cultinhos na semana. Aí você não vem em um, não vem no segundo, 4, 3 durante a semana e um no domingo, vamos dizer assim. Mas nós temos 3. Aí você não vem em um, não vem no outro, e vem em um só. Aí vai querer que Jesus vai fazer alguma coisa para você. Como que Jesus pode fazer algo por você, se você vem quando você quer, se você não tem compromisso com Deus, se você não busca mudança, se você não tem uma atitude de vida diferente, na qual Deus espera que você tenha, porque você tem que dar um passo, porque você é dependente. Deus sem você, Ele continua sendo Deus, você sem Deus não é nada, eu não sou nada. Nós temos que reconhecer isso. Aí eu quero vir uma vez por semana, quero colocar o meu joelho no chão, derramar lágrimas, gritar, falar com Deus e achar que o milagre vai acontecer. Jesus não faz barganha com ninguém, meus irmãos. Deus, Ele não é Deus de barganha, Ele é Deus de aliança, Ele é Deus de pacto, Deus de promessa. É o Deus que transforma, que renova, que restaura. Basta você querer. Aleluia! Glória a Deus. Basta você se entregar. É Ele que vai pegar e resgatar. Ele vai juntar os seus pedaços, Ele vai juntar os seus cabos. Independente da situação que você entrou aqui nessa noite, tenha certeza que esse Jesus que estava ali passando em Jericó no caminho de Zaqueu, Ele está aqui, irmãos. Ele está passando aqui, Ele está aqui. Ele vai passar ainda esta noite no caminho da tua casa. Até porque Zaqueu ele era um homem como um outro qualquer. Mas o nome também já diz, né? Na língua dos hebreus, o nome Zaqueu ele quer dizer justo. Zaqueu era justo? Zaqueu era ladrão? O que Zaqueu era? O interessante é dizer que quando Jesus
E muitos ali começaram a murmurar: ah, mas Jesus vai entrar na casa de Zaqueu? Esse homem é pecador. Enquanto eles estavam ali se razoando, Jesus sabia do que estava acontecendo. Jesus não fez questão para que aqueles homens estavam falando. Falou: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. O interessante é dizer que, pelo que eu li e entendi aqui, Zaqueu, ele caiu, ele se prostrou diante de Jesus e o adorou. Porque a palavra diz que logo na sequência, Zaqueu, ele se levanta e diz: Senhor, se eu defraudei alguém, e muitos falam que, eu já vi muitos falando aí, até mesmo eles tentam falar que ele era ladrão, que ele roubava. O contexto não diz no momento que ele roubou ninguém. Ele se tornou rico porque ele trabalhava. E ele está dizendo: o arrependimento veio no coração daquele homem. Senhor, se eu tirei algo de alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Ou seja, Zaqueu, desce daí e vem ter comigo aqui. Porque não se olha Jesus por cima, irmãos. Nós olhamos Jesus de baixo para cima. Jesus, ele nos olha de cima para baixo. Se nós começarmos a ler ali o livro de Isaías, no capítulo 6, Isaías, em visão, ele fala assim: ó, os querubins voavam, os querubins estavam acima dele, mas todos aqueles que estavam acima dele diziam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória, aleluia. E nenhum deles ousaram em momento nenhum, segundo a palavra de Isaías, de olhar para o rosto dele. Eles cobriram o seu rosto, porque também eles não suportariam a glória de Deus. E ali eles fizeram isso. E muitas das vezes nós queremos ser grandes, nós achamos que nós podemos, porque eu faço, porque eu aconteço. Não é assim, irmãos. Nós não somos nada, nós precisamos de Deus em todos os momentos. Nós precisamos dele para tudo nas nossas vidas. Se não fosse pela misericórdia dele, irmãos, que tem se renovado a cada dia sobre as nossas vidas, nós nada não seria. Eu digo para os irmãos: 1 minuto, irmãos, que ele tirar o ar que você respira, já é o suficiente para você sair dessa terra, para a sua carreira aqui terminar. Como o irmão estava falando, né, a respeito de Paulo, né, que combateu o bom combate, terminou a carreira e guardou a fé. Mas também Paulo, ele diz assim, né, que ele talvez tenha sido o pior dos piores, mas ele foi transformado pelo Evangelho, ele foi transformado pela palavra. É a palavra, irmãos, é isso aqui que muda as nossas vidas. Não interessa o tempo que eu tenho de evangélico, vamos dizer assim, de crente, não interessa o tempo que você está dentro da igreja. Isso aí não vai salvar eu, não salva ninguém, não vai mudar nada nas nossas vidas. O que vai nos salvar, o que vai mudar nas nossas vidas, é a atitude que nós temos, é a vida que nós mostramos para o mundo, o quanto nós somos transformados, o quanto nós estamos mudados, houve renovação sobre as nossas vidas, a misericórdia de Deus está sobre nós. É isso que vai mudar. O fato não é estar dentro da igreja, não é estar dentro da igreja, o fato é ser igreja, é mudarmos o nosso pensamento, é ter aquela metanoia, como eu tenho que mudar, eu não posso continuar sendo o mesmo homem. Eu digo para os irmãos: que tipo de Zaqueu que nós somos hoje? O Zaqueu que tira o próprio proveito para si? Ou aquele Zaqueu que gerou em seu coração o sentimento de conhecer a Jesus, o sentimento de colocar Jesus em primeiro plano? Porque o homem nos dias de hoje, ele coloca muito a sua vida, ele coloca muito a correria da vida nos dias de hoje. Tem homens aí que colocam seus carros à frente de Deus, coloca tudo aquilo que ele tem de bom, ele coloca condições, tudo aquilo que ele pode fazer, casa de camping, seja lá, irmão, aquilo que nós não temos, que esse homem alcançou. Muitas vezes eles colocam tudo isso diante de Deus. E o que é isso? De que serve isso? Se o nosso descanso não está aqui, se quando nós partirmos daqui, tudo isso vai ficar. Mas o mais importante é que quando nós partirmos daqui, o nosso nome ainda esteja escrito no livro da vida. Que nós não venhamos deixar, aleluia, de fazermos a vontade do Senhor, estarmos no centro da tua vontade, Deus, para que o nosso nome esteja escrito. No seu último suspiro, ele ainda esteja escrito. Você terá certeza que você vai repousar, e naquele grande dia, ele vai te chamar pelo nome. Aleluia. Ele vai te chamar: Wanda, levanta, Dilson, Antônio, levanta, Elias, levanta, Ney, levanta. Você vai chamar cada uma pessoa que levanta. Aleluia. Interessante que quando ele fala para Zaqueu descer, ele também
se nós formos em Jeremias 18, ele vai dizer assim, a palavra diz assim, que Deus ele diz assim para Jeremias: Jeremias, levanta e desce à casa do oleiro, lá te farei ouvir as minhas palavras. Às vezes, irmão, nós estamos aqui, nós ouvimos palavras, mas nós não aguardamos nos nossos corações. Acabamos de nos despedir, como o pastor tem por hábito, vamos dizer uma boa noite em nome do Senhor Jesus. Amém? Nós vamos para a nossa casa. Quando nós chegamos em casa, nós meditamos no que foi dito. Amanhã eu vou estar meditando. No outro dia vai pergunto: será que eu lembro pelo menos o título do livro, aquele capítulo que foi lido? Será que se o pastor perguntar eu consigo responder? Alguém consegue responder? Mano, nós nos esquecemos muito fácil das coisas de Deus. Nós nos esquecemos, é assim, ó. Esqueceu. Mas se alguém encontrar uma piadinha, alguma coisa, postar alguma bobeira que você gosta lá e você dá um likezinho, joinha, pode passar lá um ano. Se alguém perguntar, você sabe, mas esse livro foi engraçadinho. Tudo foi engraçadinho, tudo bonitinho. Agora o que Deus fez por nós não foi nada bonitinho, né? Foi simples. Qualquer um poderia fazer, né? Nasce essa impressão. Nós nos apegamos muitas coisas desse mundo, irmãos. As coisas celestes nós estamos deixando passar. Nós estamos perdendo a noção daquilo que é santo, né? Daquilo que é santo com aquilo que é profano. Nós estamos nos esquecendo dos valores e dos valores espirituais. Outrora, eu lembro muito quando eu era jovem, há muitos anos atrás, quando eu era garotinho, cerca de 25 anos atrás, 50, vamos dizer assim, nós íamos às igrejas, mesmo quando eu não ainda conhecia Jesus, eu via falar o nome, servia até uma outra religião, por exemplo assim, mas eu via, vou dizer com essas palavras, eram as palavras que eu usava, eu via os crentes falando: nossa, como eles são diferentes, né? Como eles buscam ali, como eles são fervorosos. Nós víamos isso nas igrejas. Hoje já não se vê mais, irmãos, porque vai se perdendo o sentido. Eu via as orações e falava: nossa, esse povo ora de uma forma diferente, eles são fervorosos, são fortes, a oração deles são poderosa. Quando alguém falava assim, eu vi um crente falar: vou orar, vou estar orando, eu quero orar por você, igual quando eu conheci alguns nas primeiras empresas que eu comecei a trabalhar, eu ficava até com medo das palavras que eles usavam, da forma de falar, que eu via a manifestação de Deus neles, e aquilo ali me assustava. Hoje em dia já não se vê mais isso, irmãos. Hoje em dia se ora pelas pessoas de qualquer jeito. Não, faz de qualquer jeito mesmo, não vou falar, a pessoa vai entrar para um lado e vai sair para o outro. Está se perdendo a essência, irmão, do cristianismo. Nós estamos perdendo a essência da salvação. Nós estamos nos afastando. O mundo está fazendo nos afastar de Jesus. Por quê? Porque nós estamos dando lugar para o mundo. Porque a palavra de Deus diz assim: quem é amigo de Deus é inimigo do mundo. Quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Ou você é amigo de Deus e seja inimigo do mundo, ou você é amigo do mundo e seja inimigo de Deus. Ou você continue servindo a seu Deus, só que não participe de nada aqui no mundo. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Você pode estar no mundo, mas você não pode participar de tudo que o mundo te oferece. Aonde você vai entrar, você tem que saber onde você entra. Aqui onde você entrou, aquilo que você vai ter que tocar, o que você pode tocar, o que você não pode, o que você pode fazer. Você pode estar em todos os lugares. Só que o pessoal começa a direcionar uma coisa de uma forma com muito cerveja, com muita santidade, sabe? Fica com muita retidão. Não adianta, irmão, eu postar isso, mostrar que eu sou isso, para todo mundo, sendo que eu não vivo isso. Eu estou sendo hipócrita. E eu não posso ser assim. O meu sim tem que ser sim, o meu não tem que ser não. Eu tenho que me direcionar nas coisas a qual Deus mostra. Glória a Deus. Então aqui está dizendo assim no verso 8: e Zaqueu, por sua vez, ele se levantou e estava dizendo ao Senhor que ele ia restituir. Lá no 9, então Jesus disse: hoje a salvação esteve na sua casa. Às vezes, irmãos, Jesus tem passado, a salvação tem passado na sua porta, a salvação tem passado diante de você, mas você está tão desapercebido com as coisas do mundo que você acaba não sentindo a presença do Espírito Santo, você acaba não sentindo a presença de Jesus nesse lugar, você acaba não sentindo o toque, a essência, o perfume que o Espírito Santo, o perfume que Jesus coloca. Eu creio que muitos já sentiram um perfume que não é o perfume que ninguém está usando aqui dentro. Alguém já deve ter sentido o toque,
Eu estava falando, um dia eu estava aqui atrás, acho que uma poltrona na frente de onde minha esposa está ali. Eu não lembro se para alguns eu falei ali. Nós estávamos louvando aqui, estávamos louvando, e naquele dia, eu falei, Deus, fala comigo, eu preciso sentir o teu toque, tem que ser algo de diferente. E durante o louvor eu senti o toque. Eu senti o toque de Deus. E estava o pastor Wando ministrando aqui, eu estava naquela cadeira ali assim, estava com meus olhos fechados, e estava me rasgando meu coração na presença de Deus. Às vezes, para eu entregar o meu ser a ti. Irmãos, não estou falando por demagogia, não. Eu estava ali, uma cadeira na frente dela, assim. Eu senti que me abraçou. Eu senti algo, colocar a mão no meu ombro, assim. Como se estivesse me segurando. Eu estava aqui. E eu me mexendo assim, eu sentia. Simplesmente. Eu fazia assim, eu não via ninguém, mas eu sentia um toque em mim. Sabe o que acontece? Às vezes nós não damos lugar ao Espírito Santo. O nosso coração se endurece, irmãos. Às vezes nós mesmos duvidamos. Será que vai acontecer? Será que está acontecendo? Nós acabamos fechando, irmão. Nós endurecemos, nós tiramos o espaço para que o Espírito Santo venha agir. O Espírito Santo ele vai agir, irmão, quando nós nos arrependemos, quando nós abrimos o coração, nós rasgamos o coração, falamos, Senhor, estamos livres, nós ficamos na posição igual crianças. Esquece de tudo, irmão. Se desliga desse mundo aqui, se coloca aqui e fala assim, eu sei que eu estou aqui em Deus porque eu preciso de ti, eu estou sozinho, não tem quem me ajude, não tem quem me estenda a mão, a situação é essa. Aí sim, irmãos, quando nós estamos fracos, nós somos mais de Deus. Aleluia. Quando nós estamos fortinhos, que nós achamos que nós podemos, muitas coisas, nada acontece. O irmão estava orando ali e eu prestei atenção em algo que eu coloquei nesse esboço aqui, Ele estava dizendo assim, né? Nós temos que chamar a atenção de Jesus. A mulher do fluxo de sangue, ela se atirou, irmão, mediante aquela população que estava ali, aquela multidão. Ela foi e tocou na orla das vestes de Jesus. Ele falou, quem me tocou? Ela disse, Senhor, mas tanta gente aqui te empurra, tantos te tocaram. Ele falou, não, mas alguém tocou em mim de uma forma diferente. Alguém tocou de uma forma que de mim saiu virtude. Nós temos que incomodar Jesus. Bartimeu ouviu Jesus passar e começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tente misericórdia de mim. E foi passando, Jesus, filho de Davi, tente misericórdia de mim. E Jesus se incomodou com aquilo. Vai lá, vai buscar ele, traz ele até aqui. Zaqueu, um homem perfeito que conseguiu se antecipar. Bartimeu está cego, ele não tinha como ir porque a multidão não passava. E trouxeram ele diante de Jesus. Nós temos 2 braços perfeitos e 2 pernas. Nós estamos aqui, nós estamos no lugar onde foi criado para Deus habitar e nós o adorarmos. E nós não fazemos isso, irmãos. Depois nós queremos bênção. Depois nós queremos vitória. Não estamos fazendo parte com Deus. Nós temos que nos entregar e adorar. Nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. Nós fomos criados para a adoração de Deus. Aleluia. Deus, Ele não quer que nenhum de nós, irmãos, venhamos a nos perder. Deus, Ele criou todo homem para a salvação. Mas a salvação é um ato de cada um de nós. Nós é que vamos saber se quando nós terminarmos a nossa carreira, como eu disse anteriormente, o nosso nome vai estar escrito lá. Não interessa a forma que você vai começar, a forma que eu começo, a forma que nós estamos caminhando. O mais importante disso aí, irmão, é o final. É como nós vamos terminar. Às vezes é difícil. Não é difícil. Mas servir a Deus é difícil. Não é difícil, irmão. Nós que colocamos limites, nós colocamos barreiras. Nós nos limitamos. Eu sempre digo, não deixa ninguém te diminuir. Porque o inimigo é sujo, ele vai diminuir. O inimigo vai falar, mas você está indo lá por quê? Continua indo lá, mas a sua vida continua a mesma coisa. Você continua o mesmo duro de sempre. Vou usar essas palavras. Você continua o mesmo duro de sempre, mesmo sem dinheiro. Está danadinho como você tem visto. Você aí, mano, continua a mesma coisa. Nem as roupas você muda, o ano inteiro com essa roupa. Ele vai soprar na sua mente, irmão. Ele é estrategista. Ele vai soprar, até o momento que ele achar uma dúvida no seu coração, que você der a brecha, aí ele vai entrar e vai brincar com você. Ele vai tirar você da presença de Deus. Por quê? Porque você não está ligado na palavra que ele. Quando nós estamos aqui dentro, nós temos conhecimento aqui, ele pode até tentar, mas ele não vai conseguir tirar você daqui. Veja bem, Jesus, depois do seu batismo, 40 dias ele se retira para o deserto. O que aconteceu, todos vocês sabem. Satanás chega diante dele e fala, se tu és o filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Jesus não, nem só de pão viverá
ao homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele não satisfeito, mais uma vez ele fala para Jesus: se te prostrares diante de mim, eu te entrego todos os reinos da terra. Eu te entrego tudo isso aí que você vai ver. Eu te mostro tudo. Só se prostrar diante de mim e adorar. Aí Jesus diz assim: ó, adorará somente a Deus. Somente isso. Ele ainda insatisfeito leva Jesus ao pináculo mais alto do templo, porque ele conhece também. Ele falou: está escrito, ele sabe. O diabo ele conhece a Bíblia melhor que eu, irmão, melhor que qualquer um de vocês. Ele é muito mais teólogo de qualquer um de vocês aí, que ele conhece. E disse para Jesus: está escrito. Mas, olha, se tu é mesmo, atira-te daqui para baixo, lança-te daqui para baixo, mas dá ordem aos teus anjos para não te pararem. Jesus, olhando para ele, disse: não tentarás o Senhor Deus. E ele se retirou e os anjos vieram servir a Jesus, pois o mesmo estava já com fome. Ou seja, irmãos, ele vai tentar. Fica firme na palavra. Faça como Zaqueu. Olha, eu não te conheço, mas eu vou tentar buscar em ti. Eu quero ter uma transformação. Eu tenho meus medos, eu tenho minhas limitações. Eu sou odiado por muitos e querido por poucos. Mas não importa o povo, não importa ninguém para mim. O que importa, Senhor, é eu contigo. O homem não pode fazer nada bem. O que possa fazer o homem que eu possa temer? O homem não pode fazer nada. Se Deus estiver com você, homem nenhum vai se levantar contra você. Deus estando contigo, nem o próprio Satanás ele vai se levantar contra você. Ele pode até tentar, irmãos, mas ele sabe que ele vai encontrar ali alguém que é duro, alguém que está na presença de Deus, alguém que é cheio do Espírito Santo. Eu lembro que Jesus ele disse aos discípulos, né? Olha, em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. Aí hoje eu tenho visto acontecer muito disso aí. Muita gente emocionada aí, ó, vê uma situação aí, quer pôr a mão, quer chegar e determinar para Satanás, em nome de Jesus sai. E não vai acontecer nada. Porque fala, mas Jesus falou assim, ainda não expulsarão demônios e falarão novas línguas. Mas ele falou para mim, ele falou para você? Não falou. Ele falou para quem? Para os discípulos que estavam com ele, porque eram homens que buscavam ele. Ele pode falar para você, essa palavra serve para você. Se você tiver a sua vida no altar, aí você vai falar, e Satanás vai retirado. Em nome de Jesus ele vai sair. Porque ele não resiste a esse nome. Agora alguns emocionados vão tentar expulsar e não conseguem expulsar. Aí ele vai olhar e fala assim, ó, Paulo eu conheço, se você conhece, Jesus eu conheço, mas quem é você? Quem é você? Ele ainda vai brincar com você, ele vai te humilhar. Acontece muito disso. Eu já vi situações parecidas. A minha esposa ali, que é testemunha, e não deixa eu mentir. Eu já vi situações, simplesmente a pessoa colocou a mão, ele brinca com a pessoa abaixar a cabeça e sair envergonhado da situação. Entendeu por quê? Nós não sabemos, mas é o quê? Você não deve no altar. Ou seja, Satanás ele não pode se tocar, irmãos. Ele vai se submeter a você, desde que você tenha a vida no altar, você tenha uma vida entregue a Deus, uma vida de comprometimento. Quando você anda alinhado com Deus, Ele vai te respeitar. Mas quando você pega, não, Ele vai tocar e falar. Ele vai chegar para Deus e falar assim, ele pegou, eu vou tocar. Ele vai saber, ele vai tentar te tocar. Porque Ele sabe que você não está em concordância com a palavra de Deus, Ele vai tentar. Aí Ele vai soprar na sua orelha e vai te acusar. Ele vai começar a te acusar de tudo. Falar, aí você vai na igreja, você é santão, fala bonito, fala bem, tá vendo? Você é pecador, você errou. Você está enganando os outros. Ele vai soprar e vai falar N coisas que vai tirar você do foco da presença de Deus. Mas para isso nós precisamos estar cercados na palavra. Porque Jesus diz o quê? Orai e vigiai. Nós oramos, mas às vezes não vigiamos. Uma coisa, como o pastor falar, um pássaro, ele voa com duas asas, o avião voa com duas asas. Não dá para orar sem vigiar. E não dá para só vigiar sem oração. Uma coisa anda junto com a outra. Uma coisa amarrada na outra. Irmãos, eu espero que eu tenha conseguido trazer a mensagem aos corações dos queridos. Por aqui eu vou parando, porque foi isso que o Senhor colocou no meu coração. Eu quero agradecer essa oportunidade do Senhor Jesus. Que as palmas louvem o nome santo de Deus.